partir de hoje você vai acompanhar na TV Terra e também a Rádio Terra FM entrevista com os pré-candidatos a prefeito da cidade de Formosa. Nós daremos início a partir de hoje com o capitão Cícero Jacinto. Muito obrigado, capitão, pela presença. Obrigado, digo eu. Estou aqui para contribuir com esse processo, na medida do possível, contribuir com o povo formosense na escolha do seu mandatário a partir de 2021. A primeira pergunta, capitão Cícero. Fale um pouco sobre o que é política, a sua trajetória pessoal e também a sua experiência como gestor público. A minha história, eu não tenho uma história política, eu sou um militar, trabalhei por mais de 32 anos no Exército Brasileiro. Minha formação militar é logística. Eu trabalhei com administração a minha vida inteira, ingressei no Exército muito jovem, com meus 18 anos eu já estava nas fileiras da Força. E aí fiz uma carreira militar, mas também fiz uma carreira paralela que é estudo, né? Me formei em administração pela Universidade Federal do Pará, fiz especialização em gestão pública, fiz especialização em recursos humanos, depois fiz uma especialização em gestão financeira, depois fiz um mestrado em gestão pública, fiz inúmeros cursos na área de atuação como auditor do controle interno do Exército, auditoria de risco, auditoria de fraude, auditoria de obra e por aí vai. Né? O senhor acredita que esses são os bons motivos para o eleitor depositar o voto no senhor? Olha, eu acho que eu como eleitor, vou sair da figura de pré-candidato, né? Mas eu como eleitor, eu iria identificar algumas características naqueles que se credenciam, que se colocam à disposição, né, para a campanha. Uma delas é o caráter de quem está concorrendo. Né? Sem sombra de dúvida, o caráter faz diferença. Né? Sem sombra de dúvida também o conhecimento. Não adianta você querer colocar um leigo para administrar, para cuidar de uma gestão, porque ele vai muitas vezes se atrapalhar. E a gestão pública é algo engessado, né? Lidar com coisa pública é algo que requer muito conhecimento de normas. Tá? E uma outra característica que eu buscaria nesse candidato, alguém que esteja colocando, é o comprometimento com a coisa pública. A coisa pública, diferentemente da coisa privada, isso está no direito, né, básico, elementar, direito público e privado, diz o seguinte: no setor privado você pode fazer tudo, se não tem uma norma proibindo. Se não tem uma norma que proíba, você está à vontade porque não está cometendo crime. No setor público é diferente, você só faz aquilo que a norma prevê, sob pena de você incorrer na ilegalidade. Então aí já temos uma diferença muito grande. Então aquele que pleiteia lidar com a coisa pública tem que ter o conhecimento básico para enveredar por esse caminho. Agora, a principal motivação é a indignação que eu sinto com a realidade que nós vivenciamos hoje em Formosa. Olha, todos os pré-candidatos prometem melhorar a educação, saúde, segurança. Qual será a sua prioridade caso o senhor seja realmente eleito? O que nós podemos mudar? É a gestão do recurso que vem para a educação, é a gestão do recurso que vem para a saúde. E aí, para você entender melhor como essa gestão pode acontecer assim o assado, busque os profissionais que estão lá dentro, converse com os profissionais da educação, veja o que está sendo feito lá nas escolas da nossa periferia, dos nossos distritos, dos nossos bairros. A mesma coisa eu falo com relação à saúde, veja o que está sendo feito nas unidades básicas de saúde. Tá? E qual seria a minha gestão? Qual será a minha prioridade em termos de gestão? Primeira coisa é fazer uma análise do que está acontecendo. Isso é passo básico para você começar a fazer as mudanças necessárias. Ir lá conhecer a realidade, porque hoje essa realidade, de certa forma, ela não está tão transparente. Mas eu tenho conversado com alguns profissionais, não só da educação, como também da área da saúde, e eu tenho colhido muitas informações. Assim como eu tenho também visitado e de in loco para ver o que está acontecendo nos postos, o que está acontecendo nas escolas, que agora estão fechadas, mas é visível, né, o estado de deteriorização de algumas escolas, sobretudo dos distritos. Tá? Então a minha prioridade, sendo mais efetivo na resposta,
Com relação à saúde e educação, conversar com os profissionais que estão lá dentro, como eu tenho conversado e recebido deles feedback com relação à gestão dos recursos que tem vindo. Com relação aos uniformes escolares, o senhor também é favorável que o prefeito doe uniformes para as crianças? O recurso para a educação já é um recurso que vem do governo federal, tá? E o uniforme faz parte, tá, daquilo que prevê a lei em termos de atendimento às nossas crianças. Então, você dá um uniforme para uma criança carente que não tem condições de comprar, isso aí você não está fazendo favor, não. Você está simplesmente cumprindo a lei. Tá? Aí volta a questão da boa gestão. Se você faz uma boa gestão dos recursos, com certeza vai sobrar recursos necessários para dar merenda de qualidade, para dar um uniforme para a criança, para dar esse suporte para ela ter, de fato, um bom resultado nesse processo ensino-aprendizado. Isso aí... Valorização dos professores. A valorização dos professores, olha só, muita gente acha que valorizar o professor é só dar melhor salário. Não é só isso, é também. Tá? Eu, como professor, minha esposa como professora, nós labutamos nessa área há muito tempo. A valorização do professor passa também por dar condições de trabalho, dar um ambiente propício a ele desenvolver suas atividades, dar capacitação, dar, por exemplo, condições dele planejar a aula dele. Então, nesse sentido, é simples você conversar com os professores que eles vão dizer as demandas dele. Um plano de carreira, logicamente, que isso aí é básico para incentivar na questão financeira, né? Mas essa questão do incentivo para o professor não passa só necessariamente pelo aumento de salário, tem que dar condições de trabalho, né? Com relação à educação e o esporte, são bem unidos essas duas áreas. No intuito de abrir oportunidades, principalmente para descobrir novos talentos, os filhos da terra, o senhor tem alguma proposta nesse sentido? Esta semana, hoje, quarta-feira, terça-feira, segunda-feira, eu estava conversando com um profissional do esporte, não vou citar nome aqui, né? E colhendo propostas dele exatamente nesse sentido. Porque, como você falou, educação e esporte não tem como você desassociar, né? A criança, o jovem, ele é educado com o livro, com a apostila e hoje com outros meios, mas também ele é educado, ele é disciplinado através do esporte, né? Um judô, um futebol, né? Uma outra prática desportiva, isso traz educação, isso traz disciplina, isso forma o cidadão. Então o esporte é uma maneira de você desenvolver a criança, desenvolver o adolescente, educá-lo, discipliná-lo e ao mesmo tempo tirar ele de um descaminho. O senhor elencou com relação à saúde uma análise que precisa ser feita, mas além dessa análise, no plano de governo do senhor, como o senhor pretende atacar aí para melhorar a saúde do cidadão formosense? Tá, vou ser mais direto, mais objetivo, porque eu estou conversando com os profissionais, estou colhendo deles essas informações. Eu sou administrador, não tenho conhecimento aprofundado da área da saúde, da parte operacional da saúde, mas tenho conversado com mestres e doutores, inclusive colegas de trabalho das faculdades. Mas vamos pontuar algo que está surgindo, né? Que é a necessidade de você reforçar o trabalho dos profissionais de campo lá. Aquele famoso agente de saúde, aquele que visita o cidadão, aquele que fica lá no distrito, lá no assentamento, colhendo, fazendo um diagnóstico de cada cidadão que mora naquele local. Isso vai facilitar e muito, né, a vida dessa pessoa que muitas vezes não tem a informação, às vezes é um diabético, às vezes é alguém um hipertenso que não sabe se quer tomar o remédio na hora certa. Esse agente de saúde lá da periferia, lá do distrito, lá do assentamento, vai fazer esse trabalho de levantamento, de diagnosticar a realidade daquela população. Reforçar as unidades básicas de saúde, colocar mais agentes de saúde, ou pelo menos capacitá-los da melhor maneira possível. Isso aí a gente tem conversado com os profissionais para fazer isso aí de uma melhor maneira possível. Com relação às drogas, esse problema social é gravíssimo. O senhor tem algum projeto nesse sentido, mesmo porque, ou para combater ou para erradicar um pouco o mal que assola a sociedade? Droga é um mal, como você falou, que veio para destruir a sociedade como um todo. A gente não pode pensar diferente, porque de fato é isso que tem acontecido.
famílias são destruídas, pessoas são destruídas pelas drogas. E como você pode combater as drogas? Eu não sou especialista no combate às drogas, mas eu tenho conversado com profissionais. O primeiro passo é você trabalhar na base, a educação básica, aqueles primeiros anos da educação, isso faz um efeito muito grande na vida do jovem e do adolescente. E aí volta aquela questão, se você oferece uma alternativa para a criança, um bom ambiente escolar, uma prática desportiva, um suporte à família, muitas vezes você está livrando esse cidadão, lá na fase adulta, de um descaminho do uso das drogas. Agora, depois que ele se envolve com o entorpecente, aí o tratamento já é outro, aí já é um tratamento mais direto, recolher esse jovem, dar um tratamento, colocar ele numa clínica. Esse trabalho já tem que ser feito de uma forma diferente. Economia. Quais políticas de emprego e renda o senhor pretende implantar no município para alavancar, principalmente nesse momento agora de pandemia? Eu, como administrador, não poderia pensar diferente. A economia, eu fiz uma especialização na UFGV em gestão financeira, estudei um pouco. Eu te digo o seguinte, a economia de uma cidade ela é alavancada pelo setor privado. Prefeitura nenhuma gera riqueza, prefeitura consome a riqueza. Quem gera emprego, quem gera desenvolvimento, o nosso PIB, se ele está bom ou ruim, vem do setor privado. Então eu não posso abrir mão de discutir com essa classe a situação da cidade. Tenho conversado com alguns empresários para a gente formatar um projeto diferente para a cidade, em termos de emprego, em termos de geração de renda. Nós temos aí áreas fantásticas inexploradas, ou mal exploradas, entendeu? Então, quando o senhor fala em áreas mal exploradas, eu já vou para a próxima pergunta. O que é que o senhor tem a dizer, então, para o DAIF, que é o setor de indústrias da cidade de Formosa, que está praticamente abandonado há muito tempo? Aí a gente pergunta, por que ela não atrai as indústrias? Primeiro é que não tem a infraestrutura necessária para atender as indústrias naquele espaço, né? E vamos falar de um outro ponto que não diz respeito só ao gestor municipal, que é a oferta de energia para as indústrias que vêm para Formosa. Hoje as indústrias que querem vir para Formosa, elas não têm energia. Essa energia aí é um ponto à parte, que eu também já tenho conversado, é uma alternativa para isso. Mas quando eu dei exemplo de áreas mal exploradas e que nós podemos melhorar e muito, que vai gerar desenvolvimento, renda, riqueza para a cidade, é o turismo. Como o senhor pretende ajudar o pequeno agricultor, o agricultor familiar? Olha só, eu tenho conversado com algumas pessoas da zona rural e elas carecem de um sistema logístico que seja mais apropriado, né? Mas veja só, a questão da agricultura familiar. Pouca gente sabe que existe uma lei que impõe aos órgãos federais que compram produto, vou dar o exemplo do Exército, né? Existe uma lei que impõe que pelo menos 30% dos créditos recebidos para aquisição de hortifruti, etc., sejam destinados à agricultura familiar. Então veja que existem condições de você incentivar o desenvolvimento desse setor simplesmente cumprindo a lei. Aí você pergunta, por que essas famílias não vendem, não se desenvolvem melhor? Às vezes por falta de conhecimento. Porque a lei diz também que elas têm que ter condições de vender para o setor público. E se você muitas vezes chegar para um pequeno agricultor, ele não tem a informação, ele não consegue se estruturar para vender para um órgão como o Exército. Estou citando o exemplo do Exército, mas as universidades, escolas federais, etc., todas elas são obrigadas por lei a comprar pelo menos 30% desses produtos do pequeno produtor, né? Para isso ele só precisa se organizar. Uma forma de se organizar em cooperativas, isso é um exemplo, né? Mas ele individualmente ele pode buscar as condições necessárias para vender. O senhor pretende viabilizar então essas compras? Eu pretendo pelo menos levar a educação, a preparação, a condição para essas pessoas, porque se você chega para essas pessoas e orienta e capacita, aí volta a dar o exemplo da cooperativa, né? Se elas são organizadas em cooperativas, elas podem fazer grandes vendas para os órgãos públicos. Mudando de assunto, segurança. Como o senhor pretende agir com relação à segurança e qual será
o papel da Guarda Municipal? A Guarda Municipal ela pode contribuir muito com a segurança da população. A função dela, a função básica é cuidar do patrimônio, né? Mas ela pode contribuir muito com a sensação de segurança. Vou dar um exemplo. Se você tem uma praça, né, um guarda cuidando daquele patrimônio, a população se sente melhor para usar aquele espaço, né? Então a Guarda Municipal ela pode perfeitamente contribuir com a PM, com a Polícia Civil na segurança do todo, né? É lógico que ela não vai sair prendendo, correndo atrás de bandido, e não é a função dela, mas ela pode contribuir com a segurança da população no geral, sobretudo quando ela estiver presente num espaço público, que é a função dela dar essa segurança. É por aí que a gente tem que pensar na Guarda Municipal. Estradas da zona rural estão péssimas, ou seja, é um estado complicado para o agricultor, principalmente escoar sua produção. O que o senhor pretende fazer para resolver o problema do homem do campo com relação às estradas? É uma demanda que praticamente todo homem do campo, entendeu, fala. Eu converso com alguém do Distrito de Santa Rosa, fala isso. Converso com outro lá da área da Serra Bonita, vai falar a mesma coisa. Fala aqui do Palmeiral. Todos eles reclamam de estrada, de ponte e de acesso à saúde. A dificuldade que eles têm de ter acesso à saúde. Isso não se resolve de uma hora para outra. Vou botar um posto de saúde lá no assentamento. Construir o prédio lá e depois não funcionar. Vou colocar, fazer todas as pontes necessárias de toda a zona rural. Não é por aí que a gente vai resolver, porque isso exige muito recurso. Agora, existem os parceiros. Tem fazendeiro que se dispõe a ajudar na construção de pontes, na melhoria das estradas, porque ele sabe que ele usa aquela rodovia, né? Ele passa naquela ponte, ele depende daquela estrada para escoar a sua produção. Então é possível a gente fazer parcerias com eles, é possível você ter um olhar, empregar melhor o recurso que está destinado a esse pessoal, tá? Não digo que vou resolver todos os problemas. Formosa tem inúmeros problemas, é uma carência total a cidade, não só na zona urbana, como na zona rural. Se o senhor, caso seja eleito, um dos problemas que o senhor deve enfrentar é uma determinação do governo federal, a extinção dos lixões, e está previsto para os próximos 4 anos. Como o senhor pretende resolver essa situação? Então, lixão não é para existir, não deveria existir em nenhuma cidade do Brasil, tá? Contudo, é um problema que se arrasta aí. Vamos pegar o exemplo de Brasília. Brasília só resolveu o problema do lixão há pouco tempo, né? Agora, existe meios, recursos do Ministério do Meio Ambiente para cumprir a lei. A Lei 12.305, que é uma lei que eu tive a felicidade de estudar bem, porque a minha dissertação de mestrado foi sobre resíduos sólidos, tá? É uma lei que prevê, inclusive, que o Poder Público Municipal faça o plano e apresente ao Ministério do Meio Ambiente, que ele dá um recurso. Como faz isso? Um projeto apresentar ao Ministério do Meio Ambiente, tá? Viabilizar recursos para a construção do aterro sanitário. E, ao mesmo tempo, incentivar a coleta seletiva, a criação de cooperativa, porque você vai diminuir substancialmente aquilo que nós chamamos de lixo, que de fato são os rejeitos que devem para lá. O senhor citou que Formosa tem potencial turístico. Como é que o senhor pretende alavancar o turismo, o ecoturismo e o turismo de aventura? Olha só, turismo na nossa cidade não está longe, eu vejo dessa forma, não está longe de ser uma fonte de riqueza em Formosa. Nós já temos o principal, que é a natureza nos oferecendo, o Salto do Itiquira, o Buraco das Ararias, etc. Por aí vai. Então o que está faltando? Está faltando você ter a parceria com o setor privado, tá? Porque o setor público não tem condições de desenvolver melhor, por exemplo, um Salto do Itiquira. Eu olho aquilo ali e faço um comparativo com uma cidadezinha lá do meu Ceará, chamada Bajara, uma cidadezinha que é do tamanho de Formosinha. E lá tem uma gruta, tá? E tem um bondinho que sai lá do topo da serra, vai lá para dentro da gruta, né? Um ponto turístico fantástico que gera riqueza para aquela pequena cidade. E eu olho o Salto do Itiquira e fico olhando, por que nós não temos um bondinho, por exemplo? Não necessariamente um bondinho, mas por que nós não temos passarela? Por que nós não temos outros meios para a gente atrair o turismo? Só para o Salto do Itiquira. Turismo de aventura, nós temos aqui, eu lembro que um colega meu, Carlinhos, fazia muito, né, rapel,
né? E outros faziam rapel no buraco das araras. Vinha muita gente para fazer o rapel ali no buraco das araras. Né? Você tem a rampa de voo livre, você tem toda uma condição, né, de desenvolver. E por que você não desenvolve? Porque falta essa parceria com o setor privado. Vamos às perguntas específicas agora. Por qual partido o senhor será candidato e também quais os partidos que devem acompanhar o senhor nessa eleição? Eu, como militar, fui convidado o ano passado, já tinha sido convidado em outros momentos, mas o ano passado, de uma maneira mais efetiva, fui convidado pelo PRTB, que é o partido do vice-presidente da República, General Mourão, que foi meu chefe, né, em Brasília. Trabalhei com ele, uma pessoa íntegra, um caráter educado, entendeu? Então ele me convidou, o partido me convidou e eu fui analisar as condições que o partido me oferecia, sem pressão. Eu não tenho pressão para fazer aliança política, eu não tenho pressão para mentir para a população, eu não tenho pressão para ser eleito prefeito, eu não tenho pressão nenhuma. Foi nessa condição que eu ofereci meu nome para o partido. Fazer aliança, o PRTB está aberto. PRTB em Formosa, depois que nós organizamos o partido estava praticamente acabado, lutamos, reorganizamos o partido, ficou pronto no início desse ano, março, abril. E é um partido que está aberto, desde que quem venha entenda que nós queremos mudança para a cidade. Nós não temos projeto para ser prefeito da cidade, ganhar, entrar. Não é essa a nossa ideia é mudanças. Tá? Então todos aqueles que estão dispostos a mudar a realidade de nossa cidade serão bem-vindos. Nenhuma aliança efetivamente já foi feita com nenhum partido? Nós estamos conversando sobretudo com os partidos de direita. É um partido de direita, um partido aliado com o vice-presidente da República, nosso partido é um partido aliado com o presidente da República, com o militar. Né? Nós temos vários amigos em cargos-chave dentro da administração direta hoje. Né? Eu pretendo fazer uso dessa amizade para trazer benefícios para a cidade de Formosa, é isso que eu quero. Meu projeto é um projeto para mudar a cidade, é isso que eu quero, porque eu estou, sabe, me dá uma indignação ver uma cidade com um potencial tremendo, uma cidade com um orçamento, esse ano, um orçamento de Formosa, mais de 360 milhões, e a gente não tem uma rua que não precise de um remendo, de um conserto, de uma manutenção. Entendeu? Mais ou menos por aí. É por aí que surge, né, a figura do capitão, do professor Cícero. Todos os partidos serão bem-vindos, todos, sem exceção. Todos os políticos, velho ou novo, serão bem-vindos, desde que se aliem com essas ideias. É isso que eu pretendo. Um problema grave que Formosa enfrenta com relação ao meio ambiente, Lagoa Feia, também a captação de águas, né, na cidade, o tratamento, distribuição, também a coleta de esgoto. Estou falando da Saneago. O senhor pretende fazer alguma coisa com relação especificamente ao serviço da Saneago? Olha, a Saneago é um órgão do Estado, tá? Que trabalha na cidade, tem suas lutas. Eu conheço pessoas dentro da Saneago, são pessoas íntegras, pessoas que trabalham duro, mas muitas vezes a gente enxerga a Saneago como um problema. A gente enxerga muitas vezes o esgoto que está escorrendo aqui, estoura e está sujando a rua e acha que o problema é a Saneago. Muitas vezes não é. Olha só, estou dizendo isso por quê? Porque o cascalho, a terra, a sujeira que nós jogamos na rua, nós, poder público, nesse tapa-buraco aí com terra, esse cascalho, essa terra está indo para o Josefa Gomes. Está assoreando o Josefa Gomes, está assoreando a Lagoa Feia, está prejudicando aquela estação ali de esgoto ali da Saneago. Então o lixo que é jogado muitas vezes na rua está indo direto, né, entupindo a tubulação da Saneago. Então a gente tem que ser justo nessa hora. A Saneago, ela é uma parceira, ela pode ser uma parceira. Ela, né, nós temos, por incrível que pareça, nós temos esgoto em ruas aí que não tem asfalto, coisa nenhuma. Vou dar o exemplo do Parque Laguna 2, eu morava ali na Vila Militar, ali, rua de terra, não tem nada, mas tem captação de esgoto, tem lá, entendeu? Então veja que o problema hoje não é tanto a Saneago, a gente diz que é a Saneago, mas por trás disso aí tem um trabalho mal feito do poder público local. Eu não estou dizendo que a Saneago não tem sua culpa em alguns erros, ela tem a parcela de contribuição, mas a gente, para ser justo, tem que ver o seguinte, o que está causando, né, tanto problema na Saneago? Muitas vezes é o lixo que está indo para as ruas e, consequentemente, indo para o Josefa Gomes. O senhor já tem nomes em mente, ou pelo menos uma ideia do perfil de quem o senhor gostaria de ter em sua equipe de governo, caso seja eleito? Tem alguns nomes
e eu não vou citar aqui até para não prejudicar a pessoa. Mas por quê? Deveria citar os nomes para a gente Não vou saber, citar porque eu tenho nomes. Eu tenho conversado com pessoal de inúmeros partidos, não digo todos os partidos, mas de inúmeros partidos. Porque eu vejo, né, a pessoa para trabalhar na prefeitura ou em qualquer órgão aí, ela tem que ter pelo menos 3 características que eu enxergo. Se eu enxergar nessa pessoa 3 características, independentemente do partido dela, direita, esquerda, independentemente disso, eu vou chamar para conversar. Caráter, comprometimento e conhecimento. Isso aí é o que eu enxergo como requisitos básicos para estar lá dentro da prefeitura trabalhando, se eu chegar lá, fazendo parte da minha equipe. Se o senhor não fosse pré-candidato a prefeito da cidade de Formosa, o senhor votaria em alguns dos pré-candidatos que estão aí? E por que o senhor votaria nessa pessoa? Olha, eu quando aceitei o convite do partido em 2019 e respondi esse ano para concorrer, eu não sabia que hoje 9, 8 pré-candidatos estão aí. Eu não sabia quem ia sair, né? Agora, votar é uma obrigação, né? Infelizmente, na nossa lei impõe que você vote. Se vai votar em branco, se vai se abster, se vai deixar de cumprir a lei, é a opção também do eleitor, né? Eu olhando os que estão aí, eu iria votar, não sei, eu ia votar no Capitão Cícero, entendeu? Não, mas se o Capitão Cícero não fosse candidato, essa é a pergunta. Em quem o senhor votaria? Olha, desses candidatos que estão aí? 3 pré-requisitos eu tenho que enxergar no candidato: caráter, comprometimento e conhecimento. Eu pergunto se você enxerga isso nesses pré-candidatos que estão aí, não precisa me responder. Eu tenho que enxergar isso. O senhor não enxerga em nenhum deles? Eu não quero ser leviano e falar mal de ninguém, eu não gosto, eu não quero fazer minha campanha olhando que o cara é bonito, é gordo, é magro, tem foto, não tem, o cara é esse, levou, não levou. Eu quero mostrar o que eu tenho condições de fazer para a população, entendeu? Sem mentiras, sem promessas fantasiosas, sem querer enganar. Até porque hoje, se eu prometo resolver o problema da população, que eu, com conhecimento de gestão pública que tem, sabendo que não vou resolver, eu estou sendo leviano comigo mesmo. Imagina com a população. Eu nunca fui de fazer promessa, eu faço compromisso. Se eu fizer um compromisso, como eu fiz o compromisso de estar contigo aqui hoje, só se acontecer um imprevisto que eu não chego na hora. Eu faço compromisso, não faço promessa. Então, se eu enxergar no candidato que ele tem essas 3 características, eu voto nele. Por enquanto eu estou buscando no Capitão Cícero hoje. Ele saiu de cena? Aí eu vou buscar nos outros. Agora, no momento só não tem ainda porque eu não enxerga isso em nenhum dos candidatos. Não consegui fazer uma análise precisa deles. Alguns deles eu já sei que eu não votarei. Alguns deles não me peçam para dizer não, porque senão eu vou prejudicar a figura do candidato e eu não quero fazer isso. Mas caráter, conhecimento e comprometimento. Não adianta você colocar um leigo lá dentro da prefeitura para alguém estar mandando ele fazer o que tem que ser feito. Não adianta você botar um mau caráter que ele vai pegar o dinheiro da coletividade e botar no bolso ou botar no bolso do amigo. Tá? Não adianta você botar um cara que não tem comprometimento, porque ele vai ser leviano, tá? Não vai fazer o que tem que ser feito, ele vai fazer o que interessa a ele, não o que interessa a coletividade. E gestão pública é algo muito sério. Por gestão pública, eu volto a dizer, no setor privado você faz o que você quer, se não tiver a lei proibindo, não é crime. Tá? Setor público não, você só faz aquilo que é permitido, você tem que tratar a coisa com impessoalidade, você tem que tratar a coisa dentro da legalidade, você tem que ser aquele cara que trata as coisas com isonomia, tá? Você tem que trabalhar com uma coisa pública diferente do setor privado. E aí muita gente confunde, muita gente acha que pode chegar lá, porque eu já fiz isso, fiz aquilo outro, minha história é essa aqui. Lembrando que o teu passado muitas vezes não credencia para você continuar, não. Muitas vezes te condena. Bom, para encerrarmos, qual é a mensagem do senhor para os eleitores, internautas, o povo de Formosa, que estará acompanhando essa entrevista, o senhor como pré-candidato a prefeito, tanto na TVT quanto também na Terra FM? Qual é a mensagem final? A minha mensagem é o seguinte: população, nós temos a oportunidade de escolhermos aqueles que vão cuidar durante os próximos 4 anos da nossa riqueza, cuidar nos próximos 4 anos dos nossos recursos. Eu costumo dizer que nós vivemos num grande condomínio, onde nós entregamos nossas contribuições na mão do síndico e ele vai fazer o que tem que ser feito, mas ele não vai fazer o que ele quer, ele tem que fazer aquilo que é melhor para os condôminos. Tá? Então escolha bem os vereadores com essas características, caráter, comprometimento e conhecimento. Escolha bem a figura do prefeito,
Não adianta você querer que o prefeito resolva todos os problemas de Formosa em 4 anos, que você não vai ver isso, nem no Capitão Cícero, nem nos outros pré-candidatos. Tem pré-candidato aí que está prometendo coisa que ele não vai conseguir fazer. Então, desconfie de quem promete demais, entendeu? Eu vejo dessa forma, tá bom aí? Boa sorte aí, e vamos que vamos. Ok, assim a gente encerra a entrevista com o capitão Cícero Jacinto, do Exército Brasileiro, pré-candidato a prefeito da cidade de Formosa. Amanhã voltaremos com uma nova entrevista para você aqui na TV Terra e na Rádio Terra FM.